Bom, pessoal, continuando nossos estudos aqui sobre as matrizes, a gente vai tratar agora de algumas matrizes especiais, né? Porque elas têm alguma relevância na álgebra matricial e realmente merecem um estudo mais particular, certo? Então, pessoal, inicialmente a gente vai falar da matriz quadrada, certo? Então, o que é que vem a ser uma matriz quadrada? Quando numa matriz o número de linhas for igual ao número de colunas, a gente diz que a gente está tratando de quê? De uma matriz quadrada, certo? Então, isso aqui é o que define justamente a matriz quadrada, quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, suponha que essa matriz A, do tipo 3 por 3, né, que tem os elementos 0, 1, 2 e 3, aliás, 1, 2 e 3, 0, menos 1, 4, 6, 8 e menos 3, ele está dizendo que isso aqui se trata de uma matriz quadrada de ordem 3, certo? Então, vamos entender o porquê dessa definição. Essa matriz, pessoal, se você analisar bem, né, é a mesma matriz dada na questão, a matriz A do tipo 3 por 3, ok? Se vocês atentarem bem, vocês vão perceber que os elementos que compõem a primeira linha são os elementos 1, 2 e 3. Então, portanto, está aí, 1, 2 e 3 são os elementos da primeira linha. Da mesma forma, os elementos 0, menos 1 e 4 são os elementos que vão compor a segunda linha dessa matriz. E da mesma forma, os elementos 6, 8 e menos 3 serão os elementos que vão compor a terceira linha dessa matriz. Então, pessoal, dá para a gente perceber facilmente que essa matriz tem três linhas. Mas não é só isso. Essa matriz também, se você analisar direitinho, vocês vão ver que os elementos 1, 0 e 6 são os elementos que vão compor a primeira coluna dessa matriz. Já os elementos 2, menos 1 e 8 serão os elementos que vão compor a segunda coluna dessa mesma matriz A. E, finalmente, se você observar, os elementos 3, 4 e menos 3, enfatizado aí na nossa ilustração, são os elementos que vão compor justamente a terceira coluna dessa matriz. Então, pessoal, quais são as informações importantes que a gente pode tirar disso tudo? Observe o seguinte, nessa matriz A, do tipo 3 por 3, eu tenho três linhas, certo? Está aqui a primeira, a segunda e a terceira. E também tenho três colunas, está aqui a primeira, a segunda e a terceira coluna, ok? Então, pessoal, três linhas e três colunas, a gente diz que essa matriz é do tipo 3 por 3. Três linhas e três colunas, é uma matriz do tipo 3 por 3. Então, o que é que vocês podem notar? Que o número de linhas é justamente igual ao número de colunas, que é justamente a definição de uma matriz quadrada. Matriz quadrada é aquela em que o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, pessoal, mais usualmente a gente se refere a essa matriz da seguinte forma, que se trata de uma matriz quadrada de ordem 3. Não precisa dizer, né, que ela é do tipo 3 por 3, basta que se diga que se trata de uma matriz quadrada de ordem 3, logo já fica subentendido que o número de linhas é igual ao número de colunas, que nesse caso aqui vai ser igual a 3, certo? Temos mais um exemplo aqui. Observem, já aqui é uma matriz B do tipo 2 por 2, onde vocês veem que na primeira linha eu tenho os elementos 3 e 6, na segunda 4 e 0, na primeira coluna eu tenho 3 e 4 e na segunda coluna eu tenho 6 e 0. Então, tal qual aconteceu na letra A, no exemplo da letra A, eu tenho aqui uma matriz quadrada de ordem 2. Quando eu falo isso aí, fica subentendido que essa matriz tem duas linhas e duas colunas, como de fato está explicitamente mostrado aqui, ó, 2 por 2. Então, pessoal, diante disso, a gente volta para a definição que diz que quando o número de linhas de qualquer matriz for igual ao número de colunas, nós estamos tratando de uma matriz quadrada. Daí o porquê de nós chamarmos essa primeira matriz de uma matriz quadrada de ordem 3, porque tem três linhas e três colunas.
E aqui uma matriz quadrada de ordem 2, porque tem duas linhas e também duas colunas. Ok, pessoal?